anunciou que hoje à tarde teria trabalho missionário, né? Eu fico feliz de saber que vocês estão bastante envolvidos aqui na comunidade, fazendo o trabalho de compartilhar com as pessoas ao seu redor o conhecimento que Deus deu a essa igreja. Nós somos muito privilegiados de conhecer a luz que Deus tem derramado sobre este povo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que é própria para aqueles que veem a necessidade de evangelizar e compartilhar a verdade com o mundo. Eu vou falar sobre o segredo da prosperidade de Israel. Quantos aqui já ouviram alguém dizer que o povo judeu é um povo muito próspero, que Deus ele abençoa, ou que a mão de Deus está sobre o povo de Israel, o povo judeu? Quantos aqui já ouviram expressões como essas? E nós sabemos que quando Estevão foi apedrejado, mais ou menos no ano 34, Jesus foi visto pelo seu servo Estevão em pé no santuário celestial, que era uma representação do fechamento da porta da graça para o povo judeu como nação. Ou seja, a partir daquele momento, Israel não era mais a igreja de Deus. O povo judeu não era mais o povo escolhido, o povo sobre o qual o favor de Deus repousava. E mesmo assim, nós, de alguma forma, de vez em quando, vemos a mão de Deus prosperando esse povo. Vocês concordam ou isso é uma imaginação de alguns? Será que Deus prospera o povo de Israel? E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa prosperidade, mas eu gostaria de falar baseado na história bíblica. Queria que os irmãos abrissem Gênesis capítulo 12. Eu gostaria de falar sobre o segredo de Israel. E eu quero dizer para vocês que eu não acredito que o favor de Deus repousa sobre o povo de Israel hoje. Eu não acredito que o povo judeu é um povo especial aos olhos de Deus. Creio que já foi e creio que sim, muitos judeus hoje prosperam, mas não é porque Deus está causando essa prosperidade. Mas há um fator muito simples que causa essa prosperidade. Vocês sabem o que é esse fator? A lei da causa e do efeito. Você sabe o que é a lei da causa e do efeito? Por exemplo, a lei da gravidade. Se eu pular do teto, a lei da gravidade diz o quê? Que eu vou inevitavelmente cair. Deus me fez cair? Se eu cair e quebrar a perna, eu vou culpar a Deus, dizer que Ele foi responsável? É Ele que me amaldiçoou? Não, é a lei da causa e do efeito. Deus estabeleceu uma lei, a lei da gravidade. Se eu transgredir, eu vou me dar mal. Da mesma forma, nós podemos prosperar simplesmente fazendo o que é certo, e não quer dizer necessariamente que é Deus que está me abençoando, mas é a lei da causa e efeito. Muitas pessoas, por exemplo, desfrutam da saúde porque vivem em harmonia com as leis do corpo e nem são crentes. Amaldiçoam o nome de Deus, mas são prósperas na área da saúde. É porque Deus está abençoando? Não necessariamente, mas simplesmente porque existe uma lei da causa e efeito. Se eu observar e respeitar as leis do corpo, eu vou desfrutar de saúde? Não quer dizer que Deus necessariamente esteja colocando o seu favor sobre a minha pessoa. E Deus ele teve uma igreja no Antigo Testamento. Desde a entrada do pecado no mundo, Deus teve um povo, uma igreja visível. Quando Caim matou seu irmão Abel, a Bíblia fala que Deus levantou outra semente para Adão e Eva. Alguém lembra do nome do filho que Deus levantou para substituir Abel? Sete. A Bíblia fala que Caim se afastou da presença de Deus e os descendentes de Caim viveram vidas de rebelião contra Deus e sua autoridade. Os descendentes de Caim
eram idólatras e eram pessoas que viviam para o prazer. Houve uma distância, uma separação, um afastamento dos descendentes de Caim para com Deus. Agora, Deus ele não deixou esse mundo completamente em trevas. Embora os descendentes de Caim fossem entregues ao serviço do eu e dos prazeres, Deus teve Sete. E através de Sete, sua semente, Deus ia preservar na terra o conhecimento de seu caráter, de sua lei, da verdade. E então haveria um contraste entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Vou pedir às crianças para ficarem quietinhas e ouvirem o sermão agora, tá bom? Para a gente poder estudar a Bíblia juntos. Vou pedir o silêncio. Então, nos dias do dilúvio, algo aconteceu que mudou totalmente o plano de Deus para a sua igreja. Quem era a igreja de Deus nos dias de Noé? Os descendentes de Sete. Sabia que Enoque, Matusalém, Noé, todos esses homens que eram homens de Deus, eu podia mencionar outros, eram todos membros da igreja de Deus. Todos eles eram descendentes de Sete. E na época não existia Bíblia. Como que Deus comunicava a sua vontade para os membros de sua igreja? Não era como hoje, através da palavra escrita. Mas como era? Alguém sabe? Através dos profetas. Deus revelava a sua vontade também através de visões e sonhos, mas nem todos recebiam visões e sonhos. Já que não tinha nada escrito, como é que Deus podia comunicar de pai para filho e filho para... Oralmente? Falando, gerações para gerações. Através da palavra dita. E sabe que a memória do povo antediluviano era muito superior à nossa. Eu acho que os filhos de Adão podiam ouvir um discurso do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, sobre a criação e a queda e o plano da redenção. Talvez eles tinham capacidade de repetir um discurso palavra por palavra. Sabia que hoje, o que vocês vão ouvir de mim, vocês só vão lembrar mais ou menos 5% de tudo que eu for falar? E olhe lá, alguns de vocês até talvez só 2%, ou menos, ou talvez alguns daqui a um ano nem vão lembrar que existiu essa palestra. Espero que não seja o caso. Mas o fato é que a nossa mente está muito deteriorada e muito degradada pelos efeitos do pecado depois de 6.000 anos da história do planeta Terra. Mas não era assim antes do dilúvio. Deus tinha uma igreja e Deus comunicava a sua vontade, seu plano, seus princípios a essa igreja, de pai para filho, através da palavra falada, dita. Nos dias de Noé houve apostasia. O que aconteceu? A Bíblia fala que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Sabe o que isso significa? Que os descendentes de Sete, os membros da igreja de Deus, começaram a se relacionarem com os filhos de Caim. E houve uma degradação. E de repente, o plano distinto de Deus para a sua igreja foi frustrado. E Deus viu que todo o pensamento do homem era só mal continuamente. E Deus interveio. E ele trouxe um dilúvio. Ele disse que ia começar do zero. E ele encontrou um homem naquela geração que ainda tinha permanecido fiel. Ele e sua família foi preservada através do dilúvio. E depois do dilúvio, Deus escolheu um dos filhos desse homem, um dos filhos de Noé. Seu nome era Sem. E através de Sem, Deus ia dar continuidade à linhagem santa. Ele ia continuar preservando na terra um povo. Ia continuar preservando na terra o conhecimento de sua vontade, de sua lei, de seu caráter. Através de Sem e os seus descendentes, Deus teria uma igreja visível.
Vocês sabem quem foi um descendente de Sem? Um homem chamado Abraão. E nos dias de Abraão aconteceu o mesmo que havia ocorrido nos dias de Noé. Os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Ou seja, os descendentes de Sem, os membros da igreja, começaram a adotar costumes pagãos dos descendentes de Cã e Jafé, os quais haviam também se separado de Deus, assim como Caim e os seus descendentes antes do dilúvio. Então, quando chega os tempos de Abraão, Deus olha para a terra e mais uma vez ele vê uma crise de identidade na igreja. Ele vê que o seu povo, mais uma vez, havia se degradado. E se ele não interviesse, Deus viu que sua igreja, mais uma vez, iria ser eliminada. Então, dessa vez, ele interveio. Só que não através de um dilúvio. Deus, ele separa Abraão. E, mais uma vez, organiza uma igreja. Ele escolheu Abraão. E, através de Abraão e sua semente, ele iria preservar na terra o conhecimento de seu caráter. Gênesis capítulo 12, a Bíblia nos revela aqui o plano de Deus ao escolher Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Para quê? Por que Deus ia prosperar Abraão e sua descendência? Por que ele iria fazer de Abraão uma grande nação? Diz assim: e tu serás o quê? Uma bênção. Verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus disse a Abraão: Abraão, eu tenho um plano para a sua vida, como eu tive para a vida de Sete, antes do dilúvio, e seus descendentes, como eu tive para a vida de Sem e os seus descendentes depois do dilúvio. Agora eu te chamo, Abraão, e você precisa se separar. Você precisa ir para uma terra que você não conhece. E lá eu vou organizar a minha igreja. Não foi exatamente com essas palavras que Moisés registrou esse fato, mas em essência é isso que Deus fez. Porque a palavra igreja significa um povo separado. E Abraão foi separado de sua terra. Ele não poderia conviver mais com a sua família. Ele não poderia mais conviver com os descendentes de Sem. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus tinham adotado os costumes do mundo, os costumes das nações pagãs. E agora não haveria possibilidade de Deus organizar a sua igreja naquela região. Então ele chamou o seu servo Abraão. Mas agora eu gostaria então de falar um pouco sobre a história desse povo, os descendentes de Abraão. É uma história triste. Irmãos, nós vamos fazer aplicações hoje ao analisar a história do povo judeu no âmbito da igreja hoje, no âmbito da igreja local, no âmbito da família e no âmbito da vida individual. Porque as lições que nós vamos extrair da história de Israel têm aplicações para todas essas áreas de nossas vidas. Nós sabemos que Israel do Antigo Testamento é um tipo da igreja hoje. É ou não é?
Deus ele tinha um plano para Abraão e seus descendentes. Qual era esse plano? Abençoar o mundo através de sua presença. Deus ia comunicar bênçãos para que esse povo pudesse canalizar essas bênçãos para aqueles que estavam em trevas. Sim ou não? Então, o primeiro ponto. Por que Deus escolheu Abraão? O que Deus viu em Abraão que fez com que ele acreditasse que Abraão pudesse ser um canal de bênçãos? Vamos abrir em Gênesis 26, verso 5. Até aqui os irmãos acompanharam e compreenderam? Gênesis 26, verso 5. A Bíblia fala: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Por que Deus escolheu Abraão? Deus escolheu Abraão porque ele demonstrou uma pronta disposição de obedecer a Deus inquestionavelmente. E assim, Abraão ensinou a sua posteridade. Vejam o que diz em Gênesis 18. Gênesis 18, verso 19. Deus, mais uma vez, falando a respeito de seu servo Abraão. A Bíblia diz: porque eu o tenho conhecido. Será que Deus pode falar isso a nosso respeito? O que Jesus vai dizer daqueles que estão perdidos e serão surpreendidos por ocasião de sua segunda vinda? Eu não te conheço. Mas o que Deus disse acerca de Abraão? Eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então Abraão, ele era obediente, ele tinha uma submissão total, uma entrega completa à vontade de Deus. E não só isso, mas ele conseguiu despertar em sua família um amor genuíno pela religião verdadeira. Não é suficiente um homem ser dedicado à causa de Deus. Isso é ótimo. Mas ele conseguir conquistar a sua família e despertar em seus filhos, em sua esposa, a mesma consagração, o mesmo espírito fervoroso, a mesma dedicação ao Deus verdadeiro, isso qualifica o homem para ser um canal de bênçãos na igreja, na comunidade, no mundo. Por isso que Paulo diz que o bispo, ou o diácono, ou ancião, ele precisava ter, entre muitas outras características, uma característica-chave: que ele fosse um homem capaz de ordenar sua família. E Abraão tinha essa qualidade. Hebreus capítulo 11, verso 8, vocês não precisam abrir, mas a Bíblia fala da fé de Abraão. Ele obedeceu a Deus, sem saber o que ia ser do futuro, mas ele confiava tanto em Deus que ele prontamente ouviu e atendeu o chamado. Isso qualificou Abraão. Mas a história é lamentável, porque registra que o povo de Israel não alcançou seu potencial máximo no desígnio e no plano de Deus. Vamos abrir em Isaías capítulo 42. Aqui Isaías, séculos depois do chamado de Abraão, reconheceu
qual era o propósito de Deus para este povo. Falando aqui de Israel, verso 1, Isaías escreveu, Deus falando por intermédio de Isaías, que estava sob a inspiração do Espírito Santo: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça a quem? Qual era o objetivo de Deus para Israel? Que muros fossem construídos ao ponto de haver uma separação tal entre os judeus e os gentios que não haveria mais contato entre os povos. Diz que o objetivo de Deus era que Israel trouxesse justiça aos gentios. Veja o que diz no verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Deus está falando a quem? Israel. Deus chamou Israel. E diz: e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Qual era o objetivo de Deus para Israel? Que fosse luz para os gentios. Por que luz? Só porque tinha uma teoria da verdade e tinha um conceito superior às nações circunvizinhas do que era verdade? Era isso que ia atrair os povos a Israel? Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 11 a 15. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 11 a 15. Veja o que Deus falou ao povo na época em que a igreja estava sendo organizada no deserto. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Não foi essa a característica de Abraão? Não foi Abraão um fiel servo que guardava os mandamentos de Deus e ensinava a sua família a fazer assim? Verso 12. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará aliança e misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que te jurou a teus pais dar-te. Bendito será mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te odeiam. Agora, baseado nessa passagem que acabamos de ler, qual era o segredo da prosperidade de Israel? Era só o fato de Israel ser descendente de Abraão? Era isso que garantiria as bênçãos de Deus? Qual era o segredo desse povo? O que iria garantir as bênçãos? O primeiro versículo que nós lemos aqui. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos. Vocês entenderam aqui, irmãos, o segredo da prosperidade de Israel?
obediência aos mandamentos de Deus resultaria em prosperidade. E o que aconteceria quando os povos observassem que Israel era um povo abençoado, que tudo que fazia prosperava? O que aconteceria? Deuteronômio capítulo 4, versos 5 a 8. Deuteronômio capítulo 4, versos 5 a 8. O que ia acontecer com os povos? Os povos pagãos, idólatras, mergulhados em práticas degradantes e corruptas. O que aconteceria quando essas pessoas envolvidas em trevas descobrissem da prosperidade de Israel? Diz assim, Deuteronômio 4, 5 a 8. Vedes aqui Deus falando a Israel que tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Os irmãos entenderam o que eu acabei de ler? Os povos que não conhecem a Deus iam observar, iam contemplar, e ao perceber a superioridade da religião judaica e as consequências de viver em harmonia com os princípios do Deus de Israel, iam ser atraídas a essa religião. E diz assim, verso 7, olha o que as nações iam dizer: pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Irmãos, o segredo da evangelização é demonstrar em nossas vidas práticas a superioridade da nossa religião. É verdade que nós temos que pregar em campanhas evangelísticas, entregar folhetos, pregar através da rádio ou pregar através da praça. Isso são meios que Deus usa. Mas o que vai atrair as pessoas? O que no final vai fazer a diferença para que as pessoas sejam tão atraídas à nossa religião que elas virão nos visitar para perguntar o que é que vocês têm que nós não temos? O que vai fazer a diferença? É a vida prática. Ao estudar o Velho Testamento, eu observei 7 características de Israel que Deus prometeu, fatores de bênçãos que Israel desfrutaria se fosse fiel ao chamado de Deus. Eu vou compartilhar com vocês. Número 1, santidade de caráter. Se Israel fosse fiel ao chamado de Deus, o caráter dos filhos de Israel iriam se destacar no mundo. Caráter de santidade, ou santidade de caráter. Número 2, saúde física. Notem bem, saúde física. Eu já li um texto, mas só para confirmar, abram em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, verso 26. Olha o que Deus prometeu a Israel.
Êxodo capítulo 15, verso 26. E disse, aqui Moisés escrevendo sobre a inspiração do Espírito Santo: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Será que ia ser por acaso? Uma coincidência? Ou será que Deus ia operar algum milagre para que Israel não ficasse doente? Não, meu amigo. Sabe o que Deus ia fazer? Absolutamente nada. Tudo o que ele precisava fazer, ele já tinha feito. Ele deu os conselhos de saúde. E esses conselhos seriam a salvaguarda de Israel. Viver em harmonia com as leis de saúde resultaria em saúde. E assim haveria um destaque em Israel, não só no caráter de santidade, mas também na saúde física de Israel. Deus disse que as doenças do Egito não atingiriam o povo de Israel. Número 3. Intelecto superior. Nós vemos isso quando Daniel e seus companheiros foram para a Babilônia. O que os mestres de Babilônia observaram? O que eles identificaram em Daniel e seus companheiros? Superioridade de intelecto. O que Nabucodonosor identificou depois de algum tempo de prova? O que ele observou? Que eles eram 10 vezes mais inteligentes. Então, número 3 é a superioridade de intelecto. Intelecto superior. Número 4, nós lemos já em Deuteronômio 7. Número 4, a habilidade em agricultura e criação de gado. Até nisso, Israel seria próspero? E será que seria uma intervenção miraculosa de Deus? Mais uma vez eu digo para vocês, não necessariamente. Porque praticar os princípios de ética no trabalho resulta em a prosperidade e a multiplicação. José, no Egito, na casa de Potifar, o que diz a Bíblia? Tudo que José colocava a mão para fazer, fazia o quê? Prosperava. Vocês acham que isso foi um milagre? O milagre foi que José era fiel a Deus. E a fidelidade de José a Deus transbordava em seus deveres cotidianos. E aquilo chamava atenção. Potifar, querendo ou não, reconhecendo ou não, sabia no íntimo que José tinha uma religião especial. Que o cristianismo, na época não seria esse termo, mas a religiosidade de José era superior à do Egito. Ele sabia disso. Por quê? Porque José tinha, agora o ponto número 5, habilidades de invenções e artífices. Nós podemos ver isso em Êxodo capítulo 31, 2 a 6, não precisam abrir. Êxodo 35, 33 a 35, nós vemos que Deus prosperaria Israel no trabalho. Deus prosperaria Israel na criatividade, com as mãos, no trabalho prático. E isso iria chamar a atenção. A prosperidade financeira, número 6. Israel seria a cabeça, a Bíblia fala. Israel prosperaria de tal forma, diz em Deuteronômio 28, por falta de tempo não vamos abrir, que Israel não iria pegar emprestado. Vocês já leram? Mas Israel faria o quê? Emprestaria. E número 7, grandeza nacional.
Israel seria a nação mais poderosa do mundo. Esse era o plano de Deus para Israel, meus irmãos. Agora, nós sabemos que isso não aconteceu. Não é triste? Foi tão feio, foi tão triste e lamentável a história da igreja no Antigo Testamento, que por volta do ano 600 a.C., além de não ser a cabeça, o povo de Israel e de Judá foi levado cativo à Assíria e Babilônia. E a religião verdadeira foi difamada, envergonhada. Os vasos do templo foram retirados do templo que Salomão tinha construído e levados para o templo de Nabucodonosor. Que vergonha para a igreja! A igreja, quando ela se afasta de Deus e rebaixa as normas e fere os princípios, ela causa uma vergonha para o nome de Deus no mundo. Mas nós temos um vislumbre durante o reinado de Salomão do que poderia ter sido a igreja no Antigo Testamento. Nós temos um retrato, um pequeno vislumbre. Vocês sabem de que história eu estou me referindo? Quando a rainha de Sabá veio de longe até Jerusalém para conhecer aquele povo que estava prosperando em todas as áreas, em todos os sentidos, de forma extraordinária. E foi uma oportunidade de Salomão evangelizar. Eu vou dizer para vocês uma coisa. O evangelismo mais poderoso não é o evangelismo que você tem que ir de porta em porta, quase que implorando as pessoas para estudarem a Bíblia com vocês. Até ganhamos, às vezes, almas dessa forma. E esse é o método que Deus aprova. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer isso. Mas o ideal, o que deveria acontecer, é que as pessoas desse mundo estivessem batendo nas nossas portas, nas nossas igrejas, querendo saber o que nós fazemos para ser tão saudáveis, o que nós fazemos na educação de nossos filhos, que eles são tão bem comportados. O destaque deveria ser óbvio, o contraste deveria ser notável. Mas quando a igreja se afasta de Deus, ela é pouco melhor, ou às vezes até um pouco pior do que o mundo. E ela não alcança o potencial máximo de Deus para a sua existência. Agora, eu tenho duas passagens interessantes que eu queria ler para vocês agora. Vamos abrir em Zacarias. Queria que todos abrissem, não queria que ninguém perdesse, porque vocês vão gostar desse texto. Porque, embora se referisse a Israel do Antigo Testamento, a igreja de Deus do passado, mas pode ter uma certeza, tem uma relevância para o Israel de hoje. Paulo diz em Gálatas 6,16, o Israel de Deus, falando da igreja, depois do ano 34, Israel não é mais Israel literal. A igreja de Deus na terra, a igreja cristã, e especificamente nesses últimos dias, a igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia, é Israel. Você é Israel. Eu sou Israel. Nós somos Israel hoje. E temos que cuidar para não repetir a história do antigo Israel. Mas aqui Zacarias nos apresenta um retrato extraordinário do plano de Deus para Israel. E quem dera que tivesse sido uma realidade. E quem dera que fosse uma realidade hoje. Como igreja mundial, como igreja local, como famílias nessa comunidade, como indivíduos no trabalho, na escola. Quem dera que fosse uma realidade. Vamos analisar aqui.
Zacarias 8, a partir do verso 20. Todos acompanhando. Não percam, porque este texto é magnífico. É um apelo, é um desafio para vocês hoje. Eu vou concluir o sermão com isso. É um desafio, é um apelo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. Não foi esse o propósito de Deus? Que viessem os povos de muitas cidades até Abraão e sua descendência, para que através dele todas as nações fossem o quê? Abençoadas. Olha o que diz. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor. Quem está falando aqui, gente? Quem está falando aqui? É a igreja? São os membros da igreja? Quem está falando aqui? E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Olha o verso 22. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar onde? Em Jerusalém. O que é Jerusalém hoje? Vamos aplicar. O que é Jerusalém? Jerusalém é a igreja de Deus. O que é Jerusalém? É a sua casa. Você que é membro dessa igreja, você que tem o conhecimento da vontade de Deus, da verdade presente para esses últimos dias. Jerusalém. Qual era o objetivo de Deus? Qual é o objetivo de Deus? Que as pessoas em trevas fossem atraídas de tal forma, porque vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que viessem depressa, famintos. Assim virão muitos povos e poderosas nações em Jerusalém ao Senhor dos exércitos a suplicar o favor do Senhor. Agora o verso 23. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, 10 representando o mundo inteiro, todas as línguas, todas as nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Irmãos, que vergonha nós termos que implorar as pessoas de estudarem a Bíblia conosco. Que vergonha que o nosso testemunho como igreja mundial não tenha atraído os povos dessa terra. Porque aqui Deus não apresentou para Israel uma fantasia, não. Isso aqui era uma realidade que podia ter acontecido se Israel tivesse sido fiel ao depósito que foi lhe concedido. Mas nós vemos que, infelizmente, isso não se cumpriu em Israel. Tanto que, nos dias do nascimento de Cristo, vieram alguns de longe, e quando chegaram para saber do grande acontecimento, os homens no mais alto nível da liderança da igreja nem souberam que Jesus tinha nascido. Os homens vieram de longe para consultar: onde está o rei dos judeus? E eles só souberam fazer o quê? Explanar a teoria. Nós sabemos que ele nascerá em Belém. Eles tinham conhecimento da verdade, não tinham? Saber que ia nascer em Belém, sabiam direitinho, mas estavam por fora. Não estavam em condições de ajudar. E agora eu digo para vocês hoje: se nós como igreja fôssemos o que Deus queria,
Jesus já teria voltado. O alto clamor já teria sido dado. Se nós praticássemos os conselhos de educação e orientação das crianças, os nossos filhos seriam um destaque nesse mundo. Se nós praticássemos os conselhos de saúde, se nós praticássemos os princípios encontrados em conselhos sobre o regime alimentar, nós, como igreja, seríamos uma referência para o mundo na área de saúde. Se nós praticássemos as leis de higiene, sobre o vestuário, sobre a mordomia, tudo que Deus explanou, toda a luz que Deus nos concedeu como igreja, nós seríamos uma referência. Porque Deus nos orientou sobre todos os aspectos da vida prática. Deus nos deu princípios e conselhos abundantes, assim como o antigo Israel. E se nós colocássemos em prática como povo, nossa existência como igreja seria um destaque. E nós nem teríamos que pregar na rádio ou na praça, ou bater em portas, ou alugar um carro com alto-falante. Mas as nossas igrejas seriam consultadas por todas as almas sinceras da comunidade, porque nós, como igreja, seríamos conhecidos como pessoas que têm uma religião superior. Nós vimos alguns anos atrás um vislumbre disso. Houve uma reportagem da National Geographic sobre adventistas na Califórnia do Sul. Quantos aqui conhecem isso, gente? Isso foi um vislumbre, irmãos, do que poderia ter sido. Mas agora, Deus ele não vai deixar de cumprir o seu propósito. Aquilo que a igreja deixou de fazer em tempo de paz, ela fará. Mas em tempos de terríveis e extraordinárias circunstâncias. Nos dias de Daniel e seus companheiros, a igreja deixou de fazer o seu trabalho. A igreja deixou de ser luz. Então Deus disse, eu vou retirar a minha proteção, eu vou deixar Nabucodonosor invadir Jerusalém e assim minha luz vai brilhar. Aqueles que são fiéis serão levados para as terras distantes e lá eles vão difundir a luz que deixaram de difundir quando tudo está em paz. E assim será nos últimos dias. Deus vai se retirar, ele vai soltar os ventos, aqueles que são fiéis, que colocam em prática a luz que Deus deu, como Daniel e seus companheiros faziam, se destacarão nesses últimos dias. Através desses, Deus dará o alto clamor e revelará para o mundo a beleza de seu caráter. Nós temos um grande potencial como indivíduos, como famílias, como igreja local. Pode ser que Israel como um todo não alcançou o potencial máximo, mas como igreja aqui, nessa comunidade, vocês têm a oportunidade de ser luz nessa comunidade. É muito simples. Deus deu luz. Coloque em prática essa luz. Não sejam seletivos. Sobre mordomia eu gosto, mas sobre saúde e alimentação não gosto. Se você for seletivo, sua prosperidade como igreja local não será maior da de Israel nos dias de Cristo. Mas se você quiser abalar no bom sentido essa comunidade, como um povo, como igreja, começa fazendo as coisas simples. Porque o que adianta trazer milhares para uma igreja se vocês mesmos não estão vivendo a verdade que Deus deu para essa igreja?
O que adianta convencer os batistas e os presbiterianos que nós temos a verdade? Que nós guardamos o sábado? Que nós acreditamos que a alma não é imortal? O que adianta ganhar o argumento se na vida prática nossa experiência não é diferente da deles? Nós odiamos os nossos inimigos assim como eles odeiam. Nós damos propina assim como eles dão quando encontramos uma situação difícil. Nós damos calote nos outros como os demais fazem. Nós desobedecemos as leis de saúde assim como os demais. O que adianta? Os nossos filhos são tão desobedientes e tão rebeldes